Olá, meus queridos, bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, gente. Oh, aleluia. Antes de entrar, eu tenho aquela conversa, aquela oração com o meu melhor amigo Espírito Santo. E eu sou grato a Deus por mais esse dia de milagre. Sou grato a Deus por cada vida. Sou grato a Deus por você, pela sua família, por cada um que tem me ajudado a compartilhar desta palavra. A nossa live Café com Deus, gente, tem um objetivo. E o objetivo é que eu e você, cada manhã, seja de manhã, de tarde, de noite, até de madrugada, possamos pensar um pouco, refletir nesta palavra que sempre é colocada diante de nós. Muitos deixam de meditar, deixam de conversar com Deus e ficam ouvindo pessoas, ficam ouvindo aquelas pessoas que dizem até ter, mas quando se leva, quando se coloca na prática a palavra, a gente sabe que não tem nada de Deus. Mas quando você busca a resposta na palavra, entendimento na palavra, um estralo se dá na mente, sua mente se abre. Cai as escamas dos olhos, ou seja, cai toda a ignorância, tudo aquilo que você não tinha conhecimento. Por isso que é importante nós pararmos um pouco e refletir na palavra de Deus. Hoje, eu quero falar um pouquinho sobre Marcos capítulo 2, o verso 27 e 28, e fazer alguns comentários com uma pequena reflexão. Que Deus nos conduza, que você já esteja aí dizendo, Deus, usa mesmo, fale comigo, pois Deus vai sim falar com você. E aproveitando, se você sentir no seu coração, meu querido, compartilhe, vamos junto aprender a palavra, ok? Gente, não sei se você tem esse conhecimento, mas existem algumas coisas que a palavra nos traz, e se a gente não tomar o devido cuidado, aquilo que a Bíblia ensina, aquilo que a Bíblia aponta, para alguns é colocado, infelizmente são líderes que às vezes colocam isso, vira um peso, vira uma carga. Como carregar, como suportar, como praticar algo que talvez para você não consegue, você até luta para ser um cumpridor desta palavra. Então existem algumas coisas que a gente tem que buscar entendimento, e esse entendimento o Espírito Santo de Deus, ele vai te dar, porque está escrito na palavra, que ele vai te conduzir a toda a verdade, ele vai te guiar a toda a verdade, ele vai fazer você lembrar daquilo que você leu, ou de algo que já foi pronunciado, que está guardado aqui, de repente naquele momento ele traz à tona. O sábado, gente, para quem não sabe, apontava para Cristo, e foi cumprido em Cristo. E uma palavra que está em Marcos 2:27, já revela tudo isso, porque lá está escrito o seguinte, então lhes disse, quem está falando aqui é Jesus, então lhes disse, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Eu acredito, e a minha regra de fé é a palavra de Deus. Gente, eu não sei, mas alguém pegou esse sábado, tentou transformá-lo em uma lei que os cristãos deveriam obedecer. E quem não está obedecendo, para alguns, você está quebrando o mandamento, você está ferindo, anulando a palavra. E aqueles que não se enquadram aqui, já são melhor dizendo claramente, que você não tem direito ao reino dos céus, que você não vai ter direito de estar à direita de Deus Pai. A coisa é muito séria. Porque no verso 28, 2 de Marcos, o verso 28, está dizendo o seguinte, assim pois, o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem aqui? Jesus Cristo de Nazaré, ele é o Senhor até mesmo do sábado. Diz um comentarista, o Matthew Henry, que o dia do descanso, por exemplo, é uma instituição divina, sagrada, privilégio e benefício, e não é tarefa e nem escravidão. Gente, Deus nunca concebeu para que fosse uma carga para nós. Você não vai achar isso aí não.
Portanto, não devemos fazer com que seja desta forma, como uma carga, algo que alguém vai te impor. Ou você faz, ou você está fora. Ou você cumpre, ou você então não tem direito àquilo que a Bíblia nos ensina e nos dá como direito da graça. Meu Deus! O dia do repouso, gente, foi instituído para o bem da humanidade, porquanto vive, por exemplo, numa sociedade, tendo-se muitas necessidades, problemas, e nós até temos que nos preparar para um estado, muitas vezes, de felicidade, ou até mesmo de infelicidade. Então o homem não foi feito aqui para o dia do repouso como que se guardá-lo fosse, ou pudesse, melhor dizendo, ser um serviço para Deus. Nele foi ordenado que guardasse suas formas externas para seu prejuízo real. Agora, querido, toda obediência a esse respeito que nós aqui vamos começar a pensar, analisar, e eu peço a Deus que o Espírito Santo te ajude, que da mesma forma que Ele trabalha no meu coração, na minha mente, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Por quê? Porque deve ser interpretada essa regra aqui como uma regra de misericórdia, por exemplo. A Bíblia, por exemplo, aponta em Colossenses, para quem não sabe, anote Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17. Está escrito o seguinte: portanto, não permitam, olha bem que Paulo traz aqui, portanto, não permita que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou em relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. E agora, o que eu faço com esse versículo? Como é que eu tiro ele da Bíblia? Eu anulo o que o Paulo ensina? O apóstolo Paulo traz uma palavra que é resposta para muitas coisas que a gente está vendo, observando, que alguns líderes querem impor. Quer dizer que é uma regra, cria uma própria interpretação. Que o Espírito Santo nos ajude, gente. Nós estamos na reta final. Que o Espírito Santo venha trabalhar na tua mente, sabe, no teu coração. Que o Espírito Santo seja sobre a sua vida para revelar de fato o que se deve cumprir segundo a palavra. Gente, um dos maiores exemplos para nós está em Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus respondeu a todo legalista. Jesus respondeu a todos aqueles que diziam da boca para fora que cumpria a lei, que era cumpridor da lei, gente. Ei! Vamos abrir nossos olhos espirituais. Vamos buscar entendimento na palavra. Vamos ler a palavra, vamos ver como Jesus tratou os religiosos, vamos ver como ele respondeu a todas as indagações a respeito da própria pessoa dele, a respeito dos seus discípulos, a quem ele discipulava. Esse texto, se você sobe no contexto, você vai saber por que ele está respondendo isso. Portanto, não permita que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou os dias de sábado. Gente, estas coisas são sombras. Como é que é? Exatamente. Estas coisas são sombras do que havia de vir. Você consegue entender? Havia de vir. Quando você vai no proto-evangelho, Deus fez uma promessa. Ele dá uma sentença ali. Gênesis 3,15. E no proto-evangelho ele fala, vai nascer, vai se achegar, vai vir, Emanuel, Deus conosco. O verbo era a palavra. O verbo era a palavra. O verbo estava com Deus, o verbo era a palavra. E o verbo se encarnou. Conseguiu pegar agora aí? Estas coisas são sombras do que haveria de vir. E a realidade, porém, para quem não sabe, encontra-se em Cristo. Oh, glória a Deus! Estas coisas são sombras do que havia de vir. E a realidade, porém, se encontra em Cristo. O sábado apontava, aleluia, para o Cristo e foi cumprido em Cristo. Por isso que eu coloquei logo como tema,
Uma palavra pode sumarizar isso. Feito. Foi feito por nós com Cristo na cruz. Aí Jesus claramente, ele diz aos fariseus, olha eles aí. Ele diz ao fariseu, o sábado, sim, o sábado. Ele está falando, não é um teólogo, não é um professor na área do ensino de teologia, não é o mestre Nicodemos, não. Jesus disse aos fariseus, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, gente. Para que você entenda um pouquinho melhor, e você consiga compreender que algumas coisas que nos levam a certas legalidades, a certas situações que nada tem a ver com a palavra, o evangelho do Cristo ressuscitado, são dogmas, são coisas que são colocadas para escravizar o ser humano, colocam uma obrigação pela qual já se cumpriu tudo no Cristo, que foi crucificado, que tomou o teu lugar, que tomou o meu lugar, que tomou o nosso lugar. Por isso, quando você vai, por exemplo, em Gênesis capítulo 2, 1 ao 3, anote. Ou então, quando você pega lá uma base, por exemplo, como no Êxodo, capítulo 20, verso 8 ao 11. Ou então, quando você mergulha muito mais ainda na palavra para buscar esse entendimento em Levítico, capítulo 23, o verso 14. Você vai ler e vai... poxa, mas está escrito aqui algo muito importante. Esses versículos que eu estou dando aqui para você é o respaldo para alguém dizer que você deve estar debaixo desta lei. Enquanto nós vamos no Evangelho, vamos lá, aonde o Cristo começou a trazer à tona, que nele se cumpria tudo aqui, até porque isso que nós estamos hoje comentando não era para nós. Foi dado a Israel, foi dado àquela nação, até que chegasse o Messias, até que ele colocasse seus pés nessa terra, querido. Oh, glória a Deus! Os textos citados parece que são textos que vai dizer um fundamento, ou seja, vai fundamentar a doutrina, por exemplo, de guardar o sábado. Porque você pegando essa simples leitura de texto, você vai acabar dizendo, poxa, aqui eu cheguei à conclusão que realmente eu tenho que me colocar debaixo dessa lei, debaixo dessa situação de guardar. Mas a Bíblia revela algo totalmente contrário. Totalmente o contrário. E aqui eu venho discordar biblicamente de tudo isso. Porque eu e você, querido, estamos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E quando eu falo da lei, eu trago à tona, ou seja, aquilo que a lei era aplicada no Velho Testamento e foi feito exclusivamente, gente, para ser cumprida pelos judeus, pelo povo que Deus havia escolhido para ser seu. A lei tinha uma função, para quem não sabe, e esta função, gente, era de conduzir o povo de Deus para algo muito maior que ainda iria acontecer, o que estava para acontecer e aconteceu, a vinda do Cordeiro de Deus, a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele eu expresso aqui toda a minha adoração, toda a minha honra ao Senhor Jesus, toda a glória, todo o poder, toda a majestade seja dada ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque é nele que está a sua, minha, nossa salvação. Aleluia! Então, querido, olha só que coisa linda que nós vamos aprender hoje aqui junto. Iria acontecer e aconteceu a vinda do nosso Senhor Jesus. Agora preste atenção, apesar do povo de Deus ter rejeitado e matado o Messias, quando você vai lá em Gálatas, por isso que eu gosto de citar, para você depois ir lá, ler, tirar a prova na palavra de Deus, quando você vai em Gálatas capítulo 3, o verso 23 a 25, diz o seguinte: mas antes que viesse a fé, antes que viesse a fé, nós, eu e você, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia ainda de revelar.
Aí diz mais, de modo que a lei, gente, se tornou o nosso aio. Olha aí. É por isso que é importante eu e você tomar todo o cuidado, escutar com atenção, anotar e buscar em Deus através da palavra a verdade. O Espírito Santo te guiará a toda a verdade em nome de Jesus. Então agora já começamos a entrar num assunto totalmente diferente, porque agora nós estamos entrando num assunto que tem a ver com esta palavra aio. Ou seja, gente, meu Deus, nós encerrados para aquela fé que se havia de revelar, de modo que a lei tornou o nosso aio para nos conduzir a Cristo, a fim que de que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, aleluia, já não estamos debaixo deste ou desta palavrinha, aio. Aleluia. Ou seja, estou terminando aqui nossa reflexão neste dia. Portanto, o apóstolo Paulo aqui deixa claro algo lindo da parte de Deus. O que ele revela para mim e para você? Nessa passagem aqui, que a lei tinha uma razão de ser. Mas nós, cristãos, discípulos do Senhor Jesus, não devemos mais obediência à lei, pois aquilo que ia vir já veio, glória a Deus. Ou seja, ele veio e cumpriu toda a lei. Foi Cristo, aliás, até ele cita isso. Como eu não tenho aquele tempo, é um assunto que a gente pode esmiuçar, pode cavar, pode se aprofundar, mas eu trago um resumo para você entender que tem coisas que não te conduz ao Cristo ressuscitado, te conduz ao erro, te conduz a errar, a pecar, a não cumprir. Eu venho de uma época que alguns vão entender, e a época que eu fui criado na igreja era a época da doutrina de usos e costumes. E aí, onde foi parar esse negócio de uso e costume, meu Deus? Será que está em algum lugar por aí? E agora? Não quero nem entrar nisso aí. Mas você entender que havia ali uma regra. E nessa regra, se não cumprisse... Por exemplo, eu era criança. E quando criança eu lembro quantos diáconos me amavam, Jesus. Porque naquela época só entrava no culto de ceia se apresentar sua credencial, que você era membro e batizado. Não apresentava? Não entrava, gente, para tomar ceia. E como eu era criança, não participava, ficava cultuando nos corredores. E aí quando começava o culto, o diácono com muito amor e sabedoria, para não dizer que puxava a orelha, eu pegava na mão, entra aqui no lugar do culto lá dentro, e a gente era conduzido, eu via. E agora, como é que as coisas são? Quando você começa a entender a palavra de Deus, você vê que alguns dogmas, algumas coisas que são colocadas, em vez de ajudar, prende a pessoa no seu erro, no fracasso. Porque a pessoa se sente mal, não conseguir cumprir, não conseguir fazer o que é pedido, não conseguir manter essa regra, não conseguir manter nesse uso e costume. Gente, que o Senhor tenha misericórdia aqui. Nós estamos falando de algo que tem a ver com a tua, com a minha salvação. Ou seja, gente, olha que coisa linda da parte de Deus hoje aqui. Porque hoje eu estou aprendendo com você. Querido, isso me ajuda, porque são respostas de Deus. Quando Deus põe esse tema, quando Deus fala, eu vou falar. E eu começo a ler, eu começo a meditar, eu falei, meu Deus, quanta gente é enganada, porque alguém começa a colocar algo que não tem nada a ver. Paulo deixa claro nesta passagem que a lei tinha uma razão de ser. Para nós, os discípulos do Senhor Jesus, não devemos obediência à lei, pois aquilo que ia de vir já veio, ou seja, o cumprimento da lei, gente, foi Cristo, ele cumpriu. Porque o fim, eu lembrei do louvor, porque o fim da lei é Cristo, para justificação de todo aquele que nele crê. Em quem que eu devo crer? Em Cristo Jesus. Aleluia! Mateus capítulo 5, por exemplo, e o versículo 7, olha o que Jesus vai falar. Não penseis que eu vim revogar a lei, os profetas. Eu não vim revogar, mas cumprir. Como é que eu faço agora desse versículo? Eu tiro, anulo esse versículo.
Não é ele dizendo que ele veio cumprir e cumpriu. Gente, eu louvo a Deus pela palavra. Assim eu e você, nós que somos seguidores, discípulos do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, não devemos, em nome de Jesus, obediência nenhuma à lei, pois Jesus cumpriu a lei por mim e por você. Oh, aleluia! Com a vida e morte e ressurreição de Jesus, gente, toda a justiça de Deus foi feita. Jesus pagou na cruz todas as nossas dívidas, meus queridos. Louve ao Senhor. Não desista de servir ao Senhor. Lute contra o pecado. Deixa Deus transformar o teu caráter. Deixa Ele entrar onde ninguém pode entrar. Coloque diante do Senhor todas as mágoas, tudo aquilo que falaram ou que te feriram, porque você estava participando de algum local, algum momento onde você dizia, achava, é igreja. Mas infelizmente, por alguns dogmas, algumas coisas que não tem nada a ver com a palavra. Espero em Deus que você entenda o que eu estou dizendo. Você deixou de servir a Deus? Não faça isso. Você deixou de louvar o Senhor? Não faça isso. Oh, querido, a salvação ela é individual e nós vamos chegar diante de um Deus Santo Todo-Poderoso. Vamos participar daquele coral maravilhoso. Vamos estar diante do Cordeiro de Deus. E aqui existe uma resposta. Em Cristo você pode todas as coisas. Em Cristo você já é mais que vencedor ou vencedora. Em Cristo está a tua felicidade, a tua alegria. Em Cristo está a cura, a tua libertação. Em Cristo está a revelação que você precisa. Nesta palavra que hoje eu e você estamos aqui juntos aprendendo. Nós estamos aprendendo algo, gente, que quando você colocar em prática, você terá resposta para alguns que estão presos ainda, debaixo de uma lei que Cristo já cumpriu. Quero fechar dizendo algo para você. Algo que talvez agora você vai compreender um pouquinho até melhor. E eu quero fechar dizendo o seguinte. Não sei se você parou para pensar. 2 Coríntios, capítulo 2, 17. Jesus pagou um alto preço naquela cruz. Todas as nossas dívidas. Logo, gente, nenhuma condenação. Opa, como é? Nenhuma condenação. Não. Está escrito na palavra. Nenhuma condenação. Para quem? Para quem será? Você pode dizer amém aí? Você está em Cristo? Pode dizer amém? Você serve ao Cristo ressuscitado? Pode dar um glória a Deus? Você confessou quem é o teu único e suficiente Salvador? Você pode dar um glória a Deus? Aqui está uma verdade, querido. Nenhuma condenação há, meu Jesus, para aquele que está em Cristo, pois nova criatura é. Portanto, eu fecho dizendo, aleluia. A ressurreição de Cristo, gente, marca aqui o início de uma nova criação. A partir daí, aleluia, não somos mais submissos à lei, pois vivemos pela graça. Que Deus te abençoe. Oh, glória a Deus pela vida do nosso evangelista Luiz Sampaio, pela vida da nossa irmã mestre na palavra Rosenilce Mendes, pela vida da Juliana Carvalho. Deus te abençoe, sim, é verdade, querida. Amém e glória a Deus. Que Deus abençoe, querido, porque eu estou impactado com essa palavra, estou aqui me segurando no meu emocional, tenho que confessar, porque é uma palavra revestida com poder celestial. Que o seu dia seja aquele dia de muitas surpresas, de muito presente da parte de Deus. Pega essa. Que aquilo que você imaginou vai ser muito maior que Deus tem para você nesse dia. Você está debaixo das potentes mãos do nosso Senhor. As asas do Senhor estão te cobrindo, te protegendo neste dia. Aleluia. E que este dia você prepare aí, prepare o melhor louvor a Deus. Sabe? Às vezes você fala assim, meu Deus, o vizinho acho que quer que eu e todos nós escutamos essa musiquinha aí. Faça o contrário. Coloque um louvor.
que todos vão perceber que você é um adorador, uma adoradora do Cristo ressuscitado. Então a Ele, quem? Jesus Cristo, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que Deus abençoe a cada um. Ei, se sentir no teu coração, compartilhe. Vamos semear a palavra junto? Que essa é a ideia. Eu, como um querix da parte de Deus, trazer algo que você tem aí já todos os endereços, que são os versículos, você compartilha e nós juntos vamos semear a palavra de Deus. Sabe o que vai acontecer? Eu vou te contar. Nós vamos povoar o céu. Glória a Deus. Aquele abraço do Espírito Santo. Beijo seu coração, que vos fala seu amigo de sempre, apóstolo Reginaldo da cidade de Osasco. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Ei, não deixe de olhar os comentários não. Olha cada comentário lindo. Deus é lindo, ó. Beijo, shalom.